Amém, queridos? Te louvamos, Pai. A tua igreja te adora. Senhor, obrigado, Jesus. Obrigado por este mover nesta manhã, por esta graça que a nós foi predestinada, Pai. Queremos agora ouvir a boa palavra do teu Espírito, as boas novas do teu reino. Queremos crescer na graça e no conhecimento. Amém? Me perdoe os irmãos, eu estou um pouquinho rouco, mas eu creio que Deus, com sua graça, irá nos conceder uma palavra de bênção, e eu irei dar voz à palavra. Mas a voz que você tem que ouvir é do Espírito. Eu só vou dar voz à letra. Amém? O tema nesta manhã é um tema impactante, forte. Os filhos da perdição e os filhos da salvação. É como o amado falava agora um pouco sobre predestinação. Os filhos da perdição e os filhos da salvação desde o Éden. Desde o Éden. Olha o que diz a palavra de Deus em Gênesis capítulo 2, versículo 7. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em suas narinas o fôlego da vida, e o homem foi feito alma. Quem foi esse homem aqui? Adão. E formou o Senhor Deus os homens, no plural, no singular, o homem. No capítulo 1 de Gênesis, no versículo 27, diz que Deus nos criou nele, criou macho e fêmea. Há uma grande diferença entre termos sido criados, termos sido formados. Deus nos criou macho e fêmea nele. Por isso que Efésios capítulo 1, versículo 4 diz que Ele nos elegeu nele, antes da criação do cosmos, do mundo. Então os filhos de Deus já tinham sido criados nele, não foram formados do pó da terra. Como assim, irmão? Nós vamos entender isso aqui, porque a mensagem, as sementes, os dois tipos, vem desde o Gênesis. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em suas narinas o fôlego de vida, e o homem foi feito, se tornou alma vivente. Alma vivente. Ele formou no pó da terra. Quando ele soprou, o homem ganhou a vida, alma vivente. O homem ganhou existência, fôlego de vida. Amém? Olha lá o que diz em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 45. Em Gênesis diz que Deus soprou sobre as narinas, e o homem, Adão, tornou alma vivente. 1 Coríntios 15, 45. Assim está também escrito. Está escrito aonde? Gênesis 2, 7. É isso que Paulo está falando. Assim está também escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito em alma vivente. Adão foi feito do pó da terra. Deus soprou e ele se tornou uma alma vivente. Assim também está escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito em alma vivente. O último Adão, o segundo Adão, espírito vivificante. Apontava para Cristo. Vamos lá. 47, 1 Coríntios 15, 47. O primeiro homem da terra é o quê? Ele não é do céu, ele é o quê? Eu só estou lendo, não estou forçando o texto. O primeiro homem da terra, ele é terreno. Paulo disse que nós não somos da terra, nós somos dois. Paulo disse que nós não somos carnais, carnais é da terra, nós somos celeste. Paulo disse que nós somos um só espírito, um
Senhor, carne e sangue não herda, porque Deus não te vê na carne, Deus te vê o Espírito que foi reconciliado com Ele. Eclesiastes diz que o pó que veio do pó voltará, o corpo veio do pó, voltará para o pó. O Espírito que veio de Deus voltará para o primeiro homem da terra é terreno, o segundo homem, está falando de Jesus, o Senhor é do céu. 1 Coríntios 15, 21. Porque assim como a morte veio por um, a morte veio por quantas pessoas? Quem é essa pessoa aqui? Adão. Porque assim como a morte veio por um homem. Mas irmão, eu quero entender o tema da mensagem, a predestinação, os filhos da salvação e os filhos da perdição desde o Éden. Deus não ia escolher um eleito, um filho dele, para trazer para o mundo morte, porque Deus escolheu o filho dele, Jesus, para trazer vida. Portanto, Adão, ele era um homem natural. Ele veio porque Deus trouxe com um propósito, mas ele não era da salvação. Ele foi um vaso que Deus formou para cumprir um desígnio. Mas irmão, como assim? Nós vamos entender. Porque assim como a morte veio por um homem, Adão, também a ressurreição dos mortos veio por um, Jesus Cristo. Em Adão nós morremos, em Jesus nós fomos vivificados. Efésios 2:1. Próximo. Olha lá, Romanos capítulo 5, versículo 14. Como está escrito: no entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés. Moisés aqui é a representatividade do antigo pacto. Portanto, não é até a pessoa de Moisés, mas até o término do antigo pacto, ou seja, até Jesus de Nazaré, que era o cumprimento da lei, e João Batista, o último profeta. No entanto, a morte reinou desde Adão, originou lá no Éden, até Moisés, até sobre aqueles que não tinham pecado, a semelhança da transgressão de Adão, o qual é a figura, porque na lei tudo era sombra, daquele que havia de vir. Era uma sombra, não era uma imagem exata. Então, meu amado, a morte reinou desde Adão até Moisés. 2 Coríntios capítulo 5, capítulo 3, versículos 7 ao 9, diz que o ministério de Moisés, ou Adão, era um ministério de condenação e morte, porque foi um ministério que revelava o pecado de Adão, o pecado original. Olha lá, Eclesiastes 7:13. Os filhos da salvação e os filhos da perdição desde o Éden. Eclesiastes 7:13. Não sou eu que estou dizendo, não vou forçar nada. Eu creio que é filhos de Deus que creem na sua palavra. Atenta para a obra de Deus, presta atenção. Presta atenção para a obra de Deus, não é para a obra dos homens, não é para as religiões, não é para as falácias, não é para que os homens vêm pregando aí há gerações e há milênios. Presta atenção, atenta para a obra de Deus, porque quem pode endireitar o que Ele, Deus, fez? Quem fez todo? Quem pode endireitar? Ninguém. O sistema religioso usa muito. Isaías 43:13. Agindo Deus, quem impedirá? Operando Deus, quem impedirá? É o operar de Deus aí. Quem impedirá? Quem endireitará? Quem mudará? Quem anulará? Atenta para a obra de Deus, porque quem pode endireitar o que Deus, o que Ele fez torto? Ele quis fazer Adão para um princípio. Aonde está escrito? Aonde está escrito? Vamos lá. Olha lá. Provérbios 16:4. O Senhor fez alguma coisa. O Senhor fez todas as coisas para atender aos meus próprios desígnios, às minhas vontades, a minha predestinação, o meu direito de ir e vir. Conversa, irmão. O Senhor fez todas as coisas para atender os seus próprios desígnios, até o ímpio. Quem fez? Para o dia do... Quem fez Adão? Para quê? Para queda. Já respondo. Para queda.
Salmo 58:3 diz que eles já nasceram, já foram concebidos em pecado desde a madre. Eu falei sementes. O Senhor fez todas as coisas, porque dele, por ele, para ele são todas. Não, as coisas boazinhas são de Deus, as coisas maisinhas são do capeta. Eu quero saber quem criou o mal. Isaías capítulo 54, versículo 16. Ele fez o ferreiro para acender o fogo, e ele fez o assolador, o destruidor, para te abençoar. Ele fez para te destruir. O Senhor fez todas as coisas para atender os seus próprios desígnios, as suas próprias vontades, até o ímpio, para o dia do mal. Olha lá, Gênesis 3,15. E porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua semente e a sua semente, ou semente da mulher. Esta te ferirá a cabeça, a semente da mulher, e a ferir a cabeça da serpente do mal. Destruir, aniquilar o pecado, o diabo, oposição, opositores, Satanás, tudo que se levanta contra a igreja do Senhor. As portas do inferno, morte eterna, não prevalece contra a igreja do Pai. E a promessa já estava lá. E porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhes ferirá o calcanhar. Adão trouxe o quê? Pecado. Adão trouxe o quê? Morte. E Eva trouxe o quê? Uma promessa para a nossa redenção. O pecado entrou por Adão. A promessa da vida eterna entrou por uma mulher, Eva. Então, mulheres, eu vejo algumas mulheres dizer, sem conhecimento, que Deus é um pouco machista, porque Jesus escolheu apóstolos e não escolheu apóstola. Jesus ama as mulheres, e vendo a fragilidade, Ele deu os homens o peso de carregar piano nas costas e subir escada. Do homem, o primeiro homem Adão, entrou o pecado, mas da mulher veio a promessa para a nossa salvação eterna. Porém, inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente, esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirá o calcanhar. Olha aí as duas sementes lá dentro do Éden. Adão, filho da perdição. Eva, uma eleita de Deus. Adão pecou, sim, era um vaso de ira. Mas quem caiu primeiro foi Eva, ou seja, Eva caiu e induziu Adão, tipificando a igreja que Deus usou da sua graça. Para você ver que nós não somos salvos por obras meritórias, mas pela graça do Pai. Deus agraciou Eva, mesmo Eva tendo caído. Ele disse, vai nascer um que vai esmagar a cabeça dela, da serpente. De Eva, não foi de Adão. Adão trouxe o pecado, Eva trouxe a esperança. Próximo. Olha lá, vamos lá. Gênesis 4:1. 4 primeiro. E conheceu Adão a Eva, se relacionaram. E conheceu Adão a Eva, a sua, não foi do outro, foi a dele. E ela concebeu e deu a luz a Caim, e disse, alcancei do Senhor um homem. Olha lá, volta, amado. E conheceu Adão a Eva, sua mulher, e ela concebeu e deu a luz a Caim, e disse, alcancei do Senhor o homem. Ela se alegrou, nasceu Caim. Vamos lá, Gênesis 4:2. E deu a luz mais a seu irmão Abel. E Abel foi o quê? De quê? E Caim foi lavrador da... Adão foi feito da onde? Caim era voltado para onde? Abel veio da onde? Da promessa, era pastor de ovelhas. Já havia amor, cuidado, zelo de Abel, porque Abel era boa semente. Abel era um predestinado à salvação. E Caim, envolvido com a terra, como o irmão ministrou, não busque as coisas da terra, porque você foi ressuscitado com Cristo. Quem busca as coisas da terra é da terra. Ele buscava as coisas da terra, literalmente.
As duas sementes. E deu à luz, mas o seu irmão Abel. E Abel foi pastor de ovelhas. E Caim foi lavrador da terra. Próximo. 8. Gênesis 4, 8. E falou Caim com seu irmão Abel. E falou Caim com seu irmão Abel. E sucedeu que, estando eles no campo, os dois estavam no campo, né, irmão? Os dois teoricamente estavam trabalhando. Os dois teoricamente eram de Deus. Estavam no campo. Se levantou Caim contra o seu irmão Abel e o matou. O primeiro homicídio. Assim como o pai tinha trazido um pecado, ele trouxe o primeiro homicídio. Próximo. 1 João 3,12. Não como Caim, que era do maligno, e matou seu irmão. E por que causa o matou? Porque as suas obras eram más, e a de seu irmão justa. Foi por isso que ele matou. Inveja. Quem era Caim? Filho da perdição. Quem era Caim? Um vaso de ira. Porque Deus fez todas as coisas para cumprir os seus próprios desígnios. E ninguém podia endireitar o que Deus fez. Como nós vamos lutar contra esta palavra? Eu não estou nem mastigando até pelo tempo. Tem coisas aí, meu irmão. Coisas, meus irmãos. É tão simples entender isso. Não como Caim, que era do maligno, e matou seu irmão. Por que causa matou? Porque as suas obras eram más e as de seu irmão justas. Isso aqui é uma característica do Espírito. E não apenas em você pensar e dizer: irmão, mas filho de Deus também não faz o mal. Calma aí. Nós estamos tratando aqui de coisas espirituais profundas. Saia da areia e navegue no oceano do Espírito. Próximo. Gálatas 4:23. Todavia, o que era da escrava nasceu segundo, mas o que era da livre por... De quem Paulo está falando? De Ismael e de Isaac. Adão e Eva. Adão, perdição; Eva, a salvação. Caim, Abel. Abel da salvação, Caim da perdição. Todavia, o que era da escrava nasceu segundo a carne. Deus fez uma promessa para Abraão, quando ele espera o tempo, que tudo tem um tempo e um modo. Abraão pulou a cerca, se relacionou com a escrava egípcia e nasceu um guri. O guri chamado Ismael. Mas nasceu da vontade de Deus? Nasceu da naturalidade, da vontade da carne, da vontade do homem. Todavia, o que era da escrava nasceu segundo a carne, mas o que era da livre por promessa. Quem era escrava? Agar. Agar tipifica o antigo pacto. Agar tipifica a antiga aliança, o ministério de condenação e morte. A livre é Sara, tipifica a graça de Deus, a nova aliança que foi instituída em Cristo Jesus. Assim como Deus prometeu que de Eva nasceria um que iria esmagar a cabeça da serpente, essa promessa foi hereditária, veio também para Sara. Prometeu para Abraão, mas quem ia gerar o prometido? Sara. Não prometeu para Abraão, Abraão deu logo o jeitinho dele. Epa, Abraão, volta para o propósito. Vai ser do ventre de Sara, não é de outra, é da sua mulher. Todavia, o que era da escrava nasceu segundo a carne, mas o que era da livre por promessa. 4:28, Gálatas. Mas nós, quem é nós aqui, igreja? Amém? Nós, disse Paulo aos Gálatas, mas nós, irmãos, somos filhos da... Como? Quem recebe? Amém.
Romanos 8,16, o mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que nós não somos filhos de Adão, nós somos filhos da promessa em Cristo Jesus. Maravilha. Mas nós, irmãos, somos filhos da promessa como Isaac. Não é como Ismael, não é como Ismael, é como Isaac. Não, mas não é como Adão, não é como Adão, é como Eva, é com Eva. A promessa é da... Não, mas não é como Caim, não é como Caim, é como Abel, sentimento de pastor, de ovelha, de amor, de cuidado, apacentar, cuidar. Por isso digo, cuidado com os lobos disfarçados de ovelhas. Tem sentimento de Caim, mas se transfiguram em Abel. Paulo disse: eles se transfiguram em apóstolo de Cristo, mas são ministros de Satanás, do pecado. Mas nós, irmãos, não somos filhos da... Nós, irmãos, somos filhos da promessa como Isaac. Próximo. 4:29 em Gálatas. Se eu lubrificar aqui. Mas como então aquele que era gerado segundo a carne perseguia o que era gerado segundo o Espírito? Ou seja, Ismael, que nasceu segundo a carne, perseguia Isaac, que nasceu por promessa segundo o Espírito. Aí Paulo explica: mas como então aquele que era gerado segundo a carne perseguia o que era gerado segundo o Espírito, assim é também agora. Estão aí os vasos de ira, os filhos da perdição, estão aí. Já houve uma separação na cruz, quem é que não é? Mas estão no nosso meio, estão no mundo. Salmo 1 diz que eles não permanecem na congregação do justo. Quando eu digo congregação do justo, eu não estou dizendo dessa igreja evangélica. Congregação do justo, ajuntamento dos santos, igreja de Cristo Jesus. Se ofenda, não, irmão, não quero ficar aqui, não. Não estou dizendo que tu não é de Deus, não, meu irmão. Tem nada a ver uma coisa com a outra. Eu não sou esses hereges aí, não. Mas como então aquele que era gerado segundo a carne percebeu que era gerado segundo o Espírito, assim é também agora. Acontece a mesma coisa. Aqueles que foram gerados no sistema religioso, onde procura agradar mais ao homem do que a Deus, onde procura obedecer mais aos homens do que a Deus, onde procura se sacrificar porque o sacrifício de Cristo não foi suficiente, onde procura se justificar porque o sangue de Cristo não foi suficiente para te justificar. Esses têm característica de quem nasceu segundo a carne, e eles vão perseguir quem está nascendo, sendo gerado segundo a palavra pelo Espírito. A sua igreja não batiza nas águas? A sua igreja não come o pão? Eu fui gerado segundo a promessa, irmão. Eu fui segundo a carne. Fique na sua. Não me julguem. Próximo. Gálatas 4:31. De maneira que, irmãos, somos filhos não da escrava, mas da livre. Você é filho da livre. Glória a Deus. Da promessa, da aliança eterna. Você está debaixo de uma aliança de superior, de melhores promessas. Promessa da eternidade. Santo, perfeito, imaculado em Cristo Jesus. Próximo. Malaquias. Oh, irmão, vai pedir dízimo? Malaquias 1:2. Eu vos tenho amado. Romanos capítulo 5, versículo 8 diz que Deus deu prova do seu amor e que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Mas eu vos tenho amado, diz o Senhor. Mas vós dizeis: em que nos tem amado? O que tem de gente incrédulo, mal agradecido. Em que o Senhor tem me amado? Eu estou passando essa vida. Eu vos tenho amado, diz o Senhor, mas vós dizeis. Era para os eleitos que Deus estava falando, porque Deus disse: eu tenho amado vocês. Eu vos tenho amado, diz o Senhor, mas vós dizeis: em que nos tem amado?
Aí Deus vai continuar. Não era Esaú, irmão de? Disse o Senhor: todavia amei a Jacó e odiei ou aborreci a... Quem disse? O Senhor. O Senhor que disse: eu amei a Jacó e aborreci a Esaú. Ah, irmão. Aí vem os armenianos: não, mas Deus aborreceu Esaú por causa da sua onisciência. Ele já enxerga lá na frente que Esaú ia errar. Pelo contrário, Deus já tinha enxergado tudo sem que eles tivessem feito bem ou mal. Eu odiei a Jacó, a Esaú. Eu odiei Esaú e fiz todos os seus montes uma dissolação, e dei a sua herança aos chacais do deserto. Deus tomou a herança de Esaú. Eu estou com fome, toma, te dou um prato de comida. Ah, porque ele vendeu? Não, é porque já tinha sido prometido. Olha lá, vamos lá. Romanos 9:6. Não que a palavra de Deus haja faltado ou falhado, porque nem todos os que são de Israel são, nem todos os que dizem que são crentes são crentes, nem todos os que dizem que são de Deus são de Deus, nem todos que dizem Senhor, 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 não, nem todos que profetizam, nem todos que curam, nem todos que levantam o caído, nem todos que curam o cego, que hoje tem de tudo aí, nem todos que dá água e ungida, o paninho, nem todos. Não que a palavra de Deus haja faltado, porque nem todos os que são de Israel são israelitas. Olha lá, 9:7 Romanos. Nem por serem descendência de Abraão, porque nasceu dos homens de Abraão. Não, mas Ismael também era de Abraão, sim. Isaac também era de Abraão, sim. Só com uma diferença: Isaac da promessa, Ismael da carne. Nem por serem descendência de Abraão, são todos filhos. Mas em Isaac, não é Ismael, não é em Adão, não é em Caim, não é em Esaú, é Isaac. Mas Isaac será chamada a tua aquela descendência prometida lá a Eva. Da tua semente, da tua descendência vai nascer outro. Olha aí. Olha o Paulo explicando aí os mistérios revelados e ocultos. Próximo. 8, Romanos 9:8. Isto é, não são os filhos da carne que são filhos, mas os filhos da promessa são contados como? Não são os filhos da carne que são contados como filhos de Deus. E aí entra um sentimento da carne chamado dó, penia, onde se nós formos julgar segundo a carne, não, irmão, mas eu acredito que aquele abençoado um dia ele vai se converter e vai, porque eu acredito que ele é um eleito de Deus. Amém. Mas pode não ser também para a salvação. Porque estão aí. Isto é, não são os filhos da carne que são filhos de Deus. Tem muitos filhos aí da carne. Mas Deus é criador de tudo? Sim, mas eu estou falando de promessa para a vida eterna. Eu estou falando de uma vida na glória eterna e não aqui na terra. Isto é, não são os filhos da carne que são filhos de Deus, mas os filhos da promessa. Houve uma promessa. Você não é filho de Deus porque aceitou Jesus. Você é filho de Deus porque você é um prometido. Melhor foi. Você não é filho de Deus porque deu dízimo.
que foi no monte, que beijou o pé do líder. Isto é, não são os filhos da carne que são filhos de Deus, mas os filhos da promessa são contados como descendência. Eu não sei para vocês, mas essa palavra me dá uma paz de espírito, me traz uma responsabilidade, um temor, uma gratidão, que eu não consigo mais viver para mim mesmo, ainda que com as minhas falhas, mas eu rejeito. 9:9, Romanos. Porque a palavra é esta: por este tempo virei a Sara. Então, por esse tempo virei, e Sara terá um. Quem ia ter um filho? Não é Agar, não foi Agar. Abraão tinha ouvido isso? Sim. Mas aí ele foi atrás da egípcia. Deus não mandou. Quando Deus não mandou, não manda o que é para cá. Porque a palavra da promessa é esta: por este tempo virei, e Sara terá o filho. Deus prometeu que iria restaurar o ventre de Sara, que estava seco, ia revigorar a força do velhinho acabado de guerra Abraão, e o prometido iria nascer, não porque Abraão era perfeito, não porque Sara era uma santa, mas porque desde o Éden já havia a promessa. Ela terá um filho. 10, Romanos 9:10. E não somente esta. Ele está falando de Sara. Ele disse não somente esta. Observe que primeiro ele prometeu para quem? Eva. Depois Sara. Depois outra. E não somente esta, mas também essas mulheres eram tudo perfeita e por isso Deus fez isso. Não. A primeira foi Eva que caiu de cara. Segunda, a nossa irmãzinha Sara, que estava cambaleando na natureza humana e duvidosa ainda. Rebeca também era estéril. Porque Deus opera no impossível. Deus não age como age o homem. Deus age no sobrenatural. Deus frustra os propósitos dos homens. Amaldiçoa esse teu Deus e morre, não tem jeito. Tu fala como uma louca, mulher. Receba o bem do Senhor e não o mal. Eu sei que o meu Redentor vive, disse Jó. Glória a Deus. E não somente esta, mas também Rebeca, quando concebeu de Isaac, nosso pai, porque nós somos da promessa. É de viu, Rebeca? Primeiro foi Abraão, é de Sara. Abraão. Agora foi Rebeca. É de viu, Rebeca? Sim, é de Eu não vou atrás de outro. Viu a fidelidade de Rebeca e a infidelidade de Abraão? É de Sara, Abraão. Rebeca é de Isaac. Rebeca, sim. É forte, né? E não somente esta, mas também Rebeca, quando concebeu de Isaac, nosso pai. 9:11, Romanos. Porque não tendo eles ainda nascido, nem tendo feito bem ou... Está vendo aí? Para que o propósito ou os desígnios de Deus, não do homem, segundo o que? Houve o que? Tu és o que? Eleito de Deus, abençoado, predestinado em amor, filho da promessa, semente de Eva. Aí o jovem dizia: nós somos irmãos em Adão. Tu só. Não. Porque não tendo eles ainda nascido, está falando de Jacó e Esaú,
É o cumprimento lá de Malaquias. Porque não tendo eles ainda nascido, nem tendo feito bem ou mal, para que o propósito de Deus, segundo a eleição, ficasse firme, não por causa das obras, mas por aquele que chama. Romanos capítulo 8, versículo 29. Aos que dantes conheceu. Dantes é antes da fundação do mundo, não é formação da terra, é criação dele. Glória a Deus. Porque aos que dantes conheceu, aos que conheceu também chamou. E aos que chamou, a estes que ele chamou também justificou. E aos que justificou, a estes também glorificou. Por que tudo isso? Porque havia uma predestinação. Glória a Deus. Desde o Éden, filhos da salvação e filhos da perdição. Porque não tendo eles ainda nascido, não tinha nem nascido, irmão. Não, irmão, a regra é essa: você levanta a mão, aceita Jesus, batiza nas águas, come a chamada ceia, dá o dízimo, isso é muito importante, tem que dar o dízimo. Depois bajula o pastor, depois ele coloca a mão na tua cabeça, depois ele já pediu para Deus escrever o teu nome no livro da vida. Então agora você não pode escorregar no sabão ou na casca da banana, porque senão o pastor manda Jesus tirar de novo. Aí um dia tu volta de novo, o pastor manda Jesus reescrever de novo, e aí o pastor faz o apelo de novo, e aí ficam brincando com Deus. Por quê? Porque não conhece isso aqui. Não estou falando isso para denegrir meus irmãos, não, mas é porque todos nós estávamos assim, achando que era assim, uma regrinha religiosa, onde eu tenho que rezar um terço, onde eu tenho que levar a minha Bíblia no Salmo 91 aberta no carro, nem ler, deixa de amarelo, onde eu coloco assim, posso todas as coisas naquele que me fortalece, mas dentro do carro está cheio de droga, cheio de cachaça, prostituição. Vamos crescer. Porque não tendo eles ainda nascido, nem tendo feito bem ou mal, para que o propósito de Deus, segundo a eleição, ficasse firme, não por causa das obras, mas por aquele que chama. Olha lá, 12. Foi-lhe dito a ela, a Rebeca: o maior servirá ao menor. Quem era o menor? Jacó. Quem era o maior? Esaú. Eram gêmeos, sim, mas Jacó até disse, nasceu um pouquinho desnutrido. Mas Jacó era trapaceiro. Olha, você não pode ser como o crente Jacó, não. O crente é convertido. Mas você não pode ser como Jacó, não, porque Jacó pegou no pé do irmão e ele queria passar na frente. Mas por que ele fez aquilo? Porque já havia uma promessa: o maior iria servir ao menor. Não, mas Rebeca, ela chamou Jacó, chamou Jacó, e Jacó fingiu ser Esaú e foi lá e enganou o pai Isaac, que estava já ceguinho. Então ali houve uma trapaça. Os meus meios não são os meios de Deus. O que tu julga injustiça, para Deus, ó. E por que Deus permitiu isso, meu irmão? Porque havia uma promessa. Mas Rebeca burlou. Burlou por causa da promessa. Foi-lhe dito a ela: o maior servirá ao menor. Olha lá, próximo. Como está escrito? Está escrito aonde? Nós já lemos, irmão. Tudo que Paulo falava era o que estava escrito. Porque você só fala de Paulo? Paulo pregava o que estava escrito, irmão. Paulo não pregou nada, ele pregou o que estava escrito. Só que ele revelou para a igreja. É o que nós, pelo Espírito, estamos fazendo essa manhã. A graça revela a lei. A graça revela que nós não estamos na lei. A graça revela Cristo ressurreto em nossas vidas. A graça revela o amor do Pai sobre as nossas vidas. A graça revela a eleição, a predestinação. A graça revela que tu és o abençoado. A graça revela que isso aqui não é igreja, tu és igreja. A graça revela que Deus não habita em templos feitos com mão de homem. A graça revela que tu és mais do que vencedor. A graça revela a herança bendita. A graça revela o trigo. A graça revela as ovelhas. A graça revela os vasos